voltando a, né, uma rápida introdução, eu postei lá até no nosso grupo, ah, é como se fosse uma retomada do fio do que os 2 primeiros itens do Atman Nirvriti oferece. E sempre que se começa de forma tradicional, que se começa a apontar para a tua real natureza como Atman, como Brahman, que Brahman é Atman, por uma forma tradicional, apresenta-se primeiro a negação do que não é. O que isso significa? Porque muitas vezes a gente caminha aí com esse reconhecimento e aí vira aquelas falas assim, mas tudo é, como assim a negação do que é, se tudo é, não é tudo presença consciência, então isso também é. Então aqui eu tenho que, né, reforçar que isso é um método, por isso que não dá para ouvir uma partezinha e parar. Essas escrituras, elas têm um encadeamento num método que começa num ponto, se desenrola para um reajuste da forma de significar e olhar as coisas. E o método começa dizendo o que não é, não porque não seja presença consciência, é porque você se identificou como sendo isso que é relativo no tempo e no espaço. Então, primeiro eu tenho que te dizer, não, você não é isso. É isso que as escrituras fazem, e por isso que o primeiro item, ele apresenta a Atman como não sendo o corpo, não sendo os pensamentos, não sendo as emoções, não sendo a memória, não sendo os nomes, não sendo as formas. Então, já vamos começar contemplando como que nossa identidade egóica, nossa identidade construída, condicionada, que a gente achou que a gente era mesmo um ser separado, uma entidade, um ente separado, e que esse ente separado ele tem essas dimensões, essas limitações. Ou você está se identificando com o corpo, né? Para um pouquinho, honestamente, no fundo do seu coração, dá uma olhadinha quando o corpo fica doente, você lamenta porque você está doente e não a outra pessoa. Olha como é delicado. Né? Se teu vizinho está mal para caramba, puxa, eu até sinto muito, mas não tem aquela comoção. Mas se esse corpo aqui está mal para caramba, eu estou arrasada. Vamos meditar honestamente um pouquinho sobre isso, porque é a partir daí que os discernimentos vão aprofundando. Depois, com relação também às emoções e aos pensamentos. Como se, né, quando a mente está muito bagunçada e agitada e confusa, há uma angústia muito grande. Mas se a mente do meu amigo que está sentado aqui do lado, meditando, ouvindo satsang junto comigo, a mente dele está confusa, tá ok, até me comovo, mas não é como o incômodo, a angústia que tem quando a mente dessa entidade aí. Por isso que ele começa enfatizando, você não é o corpo é observado, ele é mutável. Não coloca a tua identidade aí. Atman não tem corpo. Olha os pensamentos, eles flutuam, eles serenizam e depois se agitam. Eles são mutáveis no tempo e no espaço. E o eu que diz eu continua presente. Então, o eu não está enraizado nos pensamentos. Os pensamentos atravessam seu senso de eu. O eu não é pensamentos, não tem pensamentos. E ele fala, o Atman é isso que brilha, antes e depois de um pensamento. Claro, um pouquinho adiante a gente vai dizer durante os pensamentos também, mas essa primeira abordagem, metodologia, perceba que os pensamentos, eles podem ser percebidos porque eles são limitados. Eles podem ser reconhecidos porque eles são limitados.
Assim também com as emoções e os sentimentos. Tudo isso é conhecido. O Atman é quem conhece. E aí ele caminha mais um pouquinho no segundo item. Olha, tem o conhecido, tudo que é da dimensão do conhecido não é o Atman. Esse conhecer, consciência, sempre presente. Assim como esse eu está sempre presente enquanto, né, as circunstâncias mudam, essa luz que ilumina tudo está sempre presente. Então, eu é consciência. Então, é bem lógico, sabe? É quase aristotélico, é uma lógica bem formal, né? Olha, tem isso que está o tempo todo presente, isso que diz eu está o tempo todo presente. Tudo o mais é impermanente. E isso que diz eu, que é consciência, esse eu é consciência. Pura consciência. Por quê? Porque independe de ter um objeto, independe de eu estar vendo e percebendo alguma coisa. Tendo objetos, percepções, sentimentos, sensações, pensamentos, uma mente agitada ou quieta, um corpo sutil, tendo ou não tendo isso, eu, essa luz que brilha como uma espacialidade, é a metáfora mais próxima, intocada, está sempre presente. Assim como consciência está sempre presente, o eu está sempre presente. E aí ele toca, e aí também a gente vai conversando, porque todos esses itens com os versos, o Atmananda está conversando com galera de 6.000 anos imersa na não dualidade. Então, cada frasezinha dessas tem uma potência de tocar nas ideias distorcidas. E uma das grandes discussões é que consciência só existe com objeto. Ah, para eu estar consciente tem que ter um objeto. Só quando eu estou acordado e sonhando que tem um objeto, então tem também consciência. E aí ele tece esse segundo item para dizer, não, no sono profundo, ainda que não tenha um senso de eu separado, nem de mundo, nem de objetos, tem aí também isso que brilha como consciência, que você não vai entender com essa mente, que só entende objetos. Então, para um pouquinho, e aí, de novo, a gente mergulha num nível de contemplação, de realização, no centro, no core, no coração, que é o centro, que é começar a dar-se conta que no mundo da vigília dos objetos, isso que é eu, Atman, pura consciência, está aí o tempo todo, e o fio do primeiro discernimento é entre o mutável e o imutável, como uma travessia, como uma ponte para o lado de lá da desidentificação com aquilo que é o mutável, com a ilusão, com a ideia do eu individualizado. Essa é a ponte, ela é eficaz, ela é delicada, ela é sutil, ela demanda uma contemplação, um amor, um sabor de pelo menos você já ter sacado o que é. É como ele fala aqui, né? Atman Darshan. Atman Darshan, que a gente terminou no semestre passado, se vocês forem no final do Atman Darshan, tem um glossário. E ele fala assim, ó, é o segundo item do glossário do Atman Darshan. Tá assim, ó, Atman Darshan, literalmente, é a percepção do ser real. No contexto, significa autorrealização. Também pode significar os meios da autorrealização. Atman Darshan é a percepção do ser real e é o método. O caminho é o fruto. É reconhecer isso que é o imutável, sempre presente, com o discernimento de que tudo que é mutável não existe fora do mutável.
Vamos lá. Aí o terceiro item que a gente entra vai explicitar um pouquinho mais sobre isso. O terceiro item chama ver e ouvir. A menos que exista o ver, não há forma. A forma não tem existência independente e, portanto, é o próprio ver. Caramba! Mais 3 meses de meditação. Ou seja, um pouco mais de sutilidade para perceber que a gente foi muito treinado a achar que esse mundo é dado e ele está aí, quer eu veja ou não, o que está acontecendo no quarto ao lado, está lá, é real, quer tenha o ver, quer não tenha o ver. Aqui ele está lidando com a cosmogonia, com a forma que surge o todão, o mundo, do mais grosseiro ao mais sutil, que vem da Índia, que vem dos Upanishads. Na hora que surge o ver, e aí ele não é individual, ele é, vamos dizer assim, o primeiro ver cósmico, associado ao elemento fogo. Quando há luz, surge a dualidade, o vedor e o objeto visto, ao mesmo tempo. Depois isso vai se dobrar até ter um euzinho com corpo, mente, com olho físico para ver coisas físicas. Então, aqui, quando ele fala de ver, ele está se referindo à cosmogonia dos Upanishads, que do absoluto Brahman, indizível, incognoscível, por sua potência criadora, primeiro há essa primeira consciência de si. A primeira consciência de si é a primeira dualidade do sutil do sutil. Saber-se. Brahman sabe-se. O absoluto sabe-se. E daí já há uma primeira revirada, uma primeira dobra sutil, que vai se multiplicando por pura criatividade, por pura potência criativa infinita, se desdobra, então, nos chamados 5 sentidos. Na verdade, 6, como dizia Buda, o sexto é o pensamento. Não é o que o nosso papo, né, mais dos caminhos New Age aí, tá? É a intuição, é o sexto sentido, tive uma premonição. Não. Aqui é algo bem lógico, de uma ciência profunda, da ciência do absoluto, da ciência da sua real natureza. Então, quando fala do sexto sentido, dos 5 sentidos, dos 6 sentidos, está falando para ser humano. É o que eu falo, eu não sei dos golfinhos, das nuvens, das minhocas e dos pleiadianos. Esse tipo de ensinamento e de apontar é para a realização na forma de ser humano. Verifica como, na forma humana, o que traz esse sentido de criação, de manifestação, vem através desses 6 sentidos. Os 5 que a gente estudou na escola: olfato, tato, audição, paladar e visão, associado aos 5 elementos. Então, vou voltar um pouquinho mais na cosmogonia dos Upanishads, que então, do absoluto, que gera, né, que em si mesmo sabe-se, Purusha, desdobra-se no seu potencial criativo, que começa a criar na forma mais sutil os arquétipos dos elementos. Terra, fogo, água, ar e espaço. E o primeiro que surge, que é o mais sutil de todos, é o espaço, que é ligado ao som e à audição. Por isso que quando a gente lá, né, quando a gente, sei lá, 9 anos de idade, foi fazer yoga e começou a meditar, e olha o on, e a gente vê nos postzinhos aí todo mundo brincando com o on desde as criancinhas. Essa é a essência do primeiro movimento de Prakriti, do primeiro movimento onde a consciência sabe-se, no seu potencial criativo infinito, se desdobra, começa a se desdobrar. Primeiro é o espaço, que é a audição, que é o on, que depois vai se densificar e vai ser essa audição aí, você ouvindo esses barulhos, toda a gente ouvindo
né? Depois o fogo, que é a luz que surge junto com a luz a forma. E é disso que ele está falando aqui, o ver e o ouvir, o item 3. A forma não é separada dessa potência de ver. A potência de ver cria o ato de ver e o objeto visto ao mesmo tempo. A potência de ouvir cria os sons ouvidos e o ato de ouvir ao mesmo tempo. Podemos brincar com isso para ver se não é assim na tua experiência direta. Fecha o olho e vê como todas as formas somem. Aí você vai me falar do pensamento, por isso que o Buda falou do sexto sentido. Não, eu estou falando dessa visão que vem através desse instrumento sensório que é o olho. Sumiu, quer fazer o mundo da forma aparecer? Abre o olho, e veja que surge ao mesmo tempo. A visão e o objeto visto estão intimamente interligados. Assim como o som e o ato de ouvir. É uma totalidade indivisível. Cara, para um pouquinho nisso, sabe por quê? Isso é uma outra forma de ver o mundo. Eu aprendi que o som estava lá e tinha eu vindo aqui, a gente ainda desenhava um bonequinho aqui assim, com o olhinho vendo, a luz batendo no objeto e indo para o olhinho, então tinha um objeto, tinha uma... Cara, aqui ele está sugerindo, e na verdade os Upanishads, e todo o apontar para revelar o infinito, o real Atman que você é, te convida para uma nova forma de abordar o que tudo é. É uma nova forma só para o velho condicionamento, porque ela é a tua experiência direta. Você só não parou para pensar. O que ele convida é para um pouquinho, que essas escrituras convidam, que Satsang convida. Para um pouquinho, limpa esses velhos desenzinhos, esses croquisinhos de ouvir, ver, objeto, luz, reverberação do som num meio e chega no ouvido e o tímpano e a decodificação do cérebro e blá, blá, blá. Para um pouquinho e vamos para a nossa experiência direta. Para além dos conceitos, das ideias, dos modelos, você só vai encontrar a si mesmo na sua experiência direta. É que pensar, quando a gente fala no ver, né? Automaticamente uma coisa está ligada à outra, né? Mas eu vejo aqui que olhando para a historinha do personagem, né? A gente foi muito treinado a olhar quando alguém aponta para o ver ou para o ouvir, a gente sempre volta a atenção para aquele objeto que a gente está imaginando como sendo algo fora, né? E não para o ato em si, né? Eu acho que é meio que foi introjetado isso, né? E que o apontar fala é que há um ato único, né? Nesse voltar a atenção para o ver ou para o ouvir, né? É como se fosse uma coisa que não tem como separar, né? Se a gente vai investigando e não indo para lado da racionalidade, né? É uma expressão única, na verdade, né? Isso que é legal quando ele fala, a fala dele é direta nesse sentido, né? Porque ela não tem como fragmentar, que é Sim. legal ver assim, né? Sim, por isso que todo convite de satsang é a tua experiência direta. O resto é um sistema onde a mente nomeia, desenha e traz modelo, porque essa é a função da mente. Tá ok ser assim. Só que tu acredita na mente e não na tua experiência direta. Isso é que é chamado de ignorância e ilusão, Maya. É uma distorção de onde você coloca o senso de verdade. Aquilo que é verdade, por isso que é satsang, é a verdade. A verdade é isso que é direto. A mente é um mundo simbólico, é um segundo patamar, vamos dizer assim, já é um desdobrar do que é puro e direto. Então, como eu sempre falo nos satsangs, não desça antes do último ponto, senão você vai começar a dar valor de verdade àquilo que é um símbolo, que é uma simbolização.
que é super eficiente para a gente conversar, para a gente estudar o som e criar um computador que eu posso falar aqui de Minas e você escuta do outro lado do oceano. É bacana para caramba, tem uma função prática, mas não serve para realizar esse lugar de paz, descanso, completude e infinitude que eu sou. E antes de realizar essa infinitude que eu sou, o senso de angústia permanece, de incompletude, de inadequação, de insatisfação. Então, aqui, a gente não está discutindo acústica, a gente não está discutindo ótica, tudo isso tem seu lugar, é legal estudar essas coisas todas, porque elas mesmas são formas criativas do infinito. Quando eu estou estudando ótica, eu estou reverenciando Ishvara, que é a forma criativa da expressão manifesta. Só que se eu não sei quem eu sou, em última instância, essencialmente, eu começo a estudar isso que é a potência criativa sem saber de onde ela vem. E é isso que cria toda a confusão. Vou continuar lendo. Ver e ouvir, item 3, primeiro verso. A menos que exista o ver, não há forma. A forma não tem existência independente e, portanto, é o próprio ver. Se a forma é em si o ver, como se pode ver uma forma? Portanto, o que é visto não é a forma, mas é algo diferente. Caramba, mais 3 meses de meditação na segunda-feira. Não consigo ir mais rápido do que isso, porque é muito delicado e profundo. Se a forma, ó, a primeira é a forma é o ver é a forma. Se a forma é em si o ver, como é que você pode dizer que você vê uma forma? Cara, tá errada essa frase que a gente anda falando por aí. Portanto, o que é visto não é a forma, mas é algo diferente. Vamos ver o que ele vai dizer. 3. Da mesma maneira, os objetos dos outros sentidos também são meras percepções sensoriais. Aqui ele generalizou para os outros sentidos. Uma vez que a audição é o próprio som, ninguém ouve um som. Essa verdade aplica-se, em geral, a todos os objetos dos sentidos. Eu vou parar de novo. Olha para o som agora, olha para o som engraçado, né? Leva a atenção para o som. O ouvir é o próprio som. Ressensibilize-se para essa totalidade inextrincável, que ouvir e som são só 2 palavras para um ato, uma experiência única. Só há puro ver e saber, é isso aí. E aí que ele chega, né? Aí que ele chega, olha só. Portanto, né, o verso 5, portanto, se uma investigação é realizada para saber o que realmente se percebe, descobrir-se-á que é a própria realidade absoluta. 6. Se a realidade absoluta é o que é percebido, como pode existir daí em diante a ilusão de um mundo? Caraca, velho. Vamos lá, sabe por que isso dá efeito? Porque de repente eu me peguei olhando para tudo e vendo só Brahman, e entendendo o que o Ramana dizia, que não há despertude enquanto há mundo. O que ele queria dizer com isso? É que esse tipo de investigação, de verdade, às vezes eu nem carrego o tempo todo, mas né, sei lá quantas vezes a gente já leu o Atma Darshan, pelo menos a segunda, o Atma Nirvriti, ou a terceira, ou a quarta, alguma coisa vai se refazendo profundamente na estrutura subconsciente, inconsciente, na verdade, na estrutura primordial da manifestação desse eu no mundo, que de repente mesmo, porque não é uma causa e efeito diretos, por olhar, ouvir, contemplar, de vez em quando vir a experiência, esse tipo de contemplação, de repente
você olha para tudo e vê essa unidade indissociável desse ato de ver entre quem está vendo e o objeto visto, que isso são só nomeações, mas que há uma experiência única, eterna no momento, assim como ouvir. E que tudo isso é a realidade absoluta. A própria experiência do mundo, de mundo, é ela mesma a realidade absoluta. E até as palavras como experiência de mundo já é demais. Já pode levar a más interpretações. E aí o convite volta, vai para a tua experiência direta agora, usando essas ferramentas, esses barquinhos de travessia, em direção a desconstruir as ideias de separação que acontecem apenas num nível cognitivo, que nomeia, que dá limites, que é essa função, e que mesmo essa função do pensar, esse sexto sentido, e eu acho que daqui para frente ele vai tocar nisso, que mesmo que não se pensa um pensamento, que pensar e pensamento é uma coisa só, que é a pura realidade. Eita. Bom, Miho e Yasmin, vocês levantaram a mão, querem trazer alguma coisa? Eu acho que primeiro a Jaya que levantou, talvez ela pode falar primeiro e depois a gente... Tá. Ingrid, depois você fala, deixa primeiro a Jaya que levantou a mão, o Miho, e depois você vai lá, Ingrid. Vamos lá, Jaya. Eu não vi a ordem. Obrigada, Miho. Eu tinha levantado há um tempo, antes de você nomear esse desaparecimento do mundo, e era bem sobre esse ponto. Que eu tive hoje uma surpresa dessa sensação de que não há garantia de que o mundo não tem, né? É só o é. E não tem nem garantia que o próximo segundo vai existir. E tem uma surpresa muito interessante aí. E tudo bem, né? Não tem problema nenhum que nada se saiba. E não tem responsabilidade de nada. E sei lá, e nada. E aí o resto, enfim, o futuro perde completamente significado, né? Os planos, é como que sei lá nada, né? No próximo segundo, então cala-se, né? Algo cala-se e o né? Eu acho que não sei se é um comentário ou uma pergunta, mas falar mais desse lugar do não existe, enfim, essa constatação de que não tem outra coisa do que o agora e o senso de responsabilidade se esvai de algo a ser feito, né? Tá, vamos um pouco devagar aí, porque tem muitos níveis que se entrelaçaram nessa sua fala, e é por isso que ele vai distinguindo os níveis. E por isso que a gente fala do campo sensório dos objetos vistos, do campo emocional do que se sente, de sentimentos e emoções, do campo pensamental, mental, cognitivo, de formas que se pensa, do campo do comportamento, que é um aparecer de atitudes. Tem uma multiplicidade no mundo manifesto que a gente tem que ir com uma certa calma para não levar uma percepção de que tudo é pura realidade intocada, que que em última instância só há a pura realidade. Isso desconstrói o senso de um centro nesse eu individual, como sendo esse que tem desejos e tem medos, que é quem eu sou. Só que nesse mundo manifesto, onde passarinho pia, onde o sol nasce no leste e brilha, onde a respiração entra e sai, onde a fala acontece e o pensamento acontece, as atitudes têm um lugar. E aí a gente tem que encontrar tem que reconhecer que as atitudes
são um fazer da própria manifestação no mundo impermanente, aonde há um discernimento e que esse discernimento tem consequências. Esse discernimento tem consequências. Se eu tomar Coca-Cola todo dia, vai ter consequências dependendo do organismo. Se eu tomar suco verde todo dia de manhã, vai ter consequências dependendo do organismo. Se eu tiver impulsos emocionais e comer uma caixa de chocolate e ficar me culpando por isso, vai ter uma série de consequências. Se eu tiver um impulso emocional e comer uma caixa de chocolate e entender o lugar disso, vai ter um outro funcionamento, inclusive somático. Então, esses níveis de compreensão, eles são como um tecer que tem influência num vai e vem, só que eu tenho que entender que eu não sou isso. Se eu sou isso, eu vou tentar o tempo todo ficar consertando, me obrigando a comer só aquilo que é orgânico e não sei o quê, e não posso aquilo, e aí eu fico triste porque não estou comendo doce, porque o doce faz mal, mas emocionalmente, sabe? Vira uma grande confusão. Agora, se eu sei a minha real identidade, eu vejo que essas atitudes, inclusive o discernimento que essa mente tem, é um instrumento de amenização das circunstâncias emocionais e psíquicas, para que se crie um campo auspicioso para o reconhecimento convicto de que eu sou presença consciência. Entendeu o que eu quis dizer, Jaya? Só para não dizer assim, então eu não tenho responsabilidade nenhuma, então foda-se, saio aí, estou com raiva do vizinho, então sujo a caixa d'água dele só de sacanagem porque eu não gosto dele, porque ele bota música que eu não gosto de manhã, domingo de manhã. Cara, não é assim não. A gente tem que ter um cuidado com isso. A gente tem que compreender os níveis de significância à luz da verdade. Naturalmente um espaço ético surge de cuidado e de amor. Fala mais um pouco aí, Jaya. Não, na verdade, essa sensação de que não há mundo e não ao próximo momento, exceto no surgir, incluía as atitudes que nascerem daqui. Era mais uma sensação dessa surpresa, né? Sim. Não faço a menor ideia, mas algo vai ser feito, com certeza. Tem eu e tem o mundo, entre aspas, e nada ao mesmo tempo, né? Sim, perfeito. Sim. Perfeito. Perfeito. Desse ponto de vista, há que se ter cada vez mais uma abertura de reconhecimento de da dimensão do não sei, né? De um não controlador nesse sentido de que existem regras, existe uma ordem. É muito, mas muito, muito provável que o Sol se ponha a oeste, que é aqui atrás, ó. É assim já desde que há notícias. Há 50 anos minha mãe mora nessa casa e eu durmo aqui volta e meia. E o Sol sempre se põe ali, ó, no oeste. É provável que amanhã nasça no leste e se ponha no oeste. É provável que, quando há muita confusão psíquica e muita raiva, há, então, um distúrbio muito grande aqui dentro e nas interrelações. Há uma probabilidade muito grande quando, em serenidade, em profundo reconhecimento não egóico, regido por medo e desejo, as atitudes se tornam mais sábias e criam ambientes de relações mais amorosas e cuidadosas com tudo à volta. Existe um conhecer de como flui a manifestação, que é as regras, vamos dizer assim, do que o mundo surge, da criação do mundo, vamos dizer assim, da combinação desses elementos de Prakriti. Pensamento pensa, visão vê e ouvido escuta. Você não vai escutar com os olhos. Então, existe uma ordem. Agora, essa ordem que existe, ela não é o ponto final.
essa ordem está sujeita a um grande regente, que o único lugar de real segurança para esse eu individual é quando ele vai além da estrutura do eu individual e se encontra como o regente, e se reconhece ao sabor do regente. E esse eu deixa de se identificar, então, com sentimentos, pensamentos, sentidos, e começa a ver que essa presença, essa consciência, essa força de manifestação, que essa mente nunca vai entender. Não sei como é que essa folha aqui é... Cara, não sei nem como essa unha daqui é feita, quanto mais a folha ali. E aí eu entendo que há uma inteligência muito maior e essa inteligência deixa de ser controladora. Esse é nosso convite. E aí esse não sei no fluxo, sabendo que tem um papel para esse eu individual na sua limitação. E o papel principal desse eu individual é atravessar sua individualidade, e quanto mais eu me reconheço totalidade, mais esse eu individual se torna realizado, amoroso, equilibrado e maravilhoso. Interessantíssimo isso. Vamos lá, Mirro. Yasmin, não sei. Foi eu. Então, nossa, muita coisa pipocando aqui, mas eu vou tentar trazer uma coisa mais simples assim e direta. É muito interessante, né, perceber os pensamentos como o sexto sentido, né? Isso faz toda a diferença na minha experiência, porque aí eu posso ver que como o pensamento é como se fosse uma forma de perceber a realidade, uma ferramenta igual o olho, igual o ouvido, da consciência, que é usado para, né, inclusive criar teorias científicas e explicar como a audição funciona, como a visão funciona e tudo mais, e criar óculos e criar aparelhos de ouvido, né? A ciência baseia nesses estudos e cria tecnologias que nos ajudam, talvez, a se enxergar melhor, a escutar melhor, né? Então, de alguma forma, em algum nível, como você falou, funciona, né? Isso é relativo, isso é válido, né? E por outro lado, a gente meio que parece que supervalorizou esse sexto sentido, e parece que ele é o óculo constante que a gente olha para o mundo, né? E cria esse senso de dualidade. E o que é que está acontecendo aqui, pelo que eu entendo, é muito lindo, né? A gente usa essa mesma ferramenta, esse mesmo sexto sentido que é pensamento, porque a gente conversa através de conceitos e pensamentos, né? Para meio que desfazer esse condicionamento que cria a dualidade, né? E meio que neutralizar isso, para que a gente possa enxergar de forma mais inocente, mais direta. E ver que essa sensação de que eu sou separado de você, ou do computador que eu estou vendo, ou do sala, essa visão, essa dualidade é criada através do pensamento, né? Acreditar nesse pensamento, que normalmente também vem junto com alguma emoção, né? O sentimento sutil. E aí a gente desfazendo isso, a gente desperta para essa imediacidade, né? Que não existe essa dualidade, não existe essa aparente eu e você, eu e o objeto, eu e o mundo, né? Eu e a multiplicidade de tudo. Como que a gente esquece sempre, tão rápido, todo dia, né? Para mim é uma investigação constante, relembrando, como que eu entro no pensamento, acredito nele de forma despercebida e eu ajo a partir dessa identificação. E quando eu consigo ver isso claramente, eu saio e eu percebo, nossa, mas está tudo bem aqui. Não tem tanta coisa para ser resolvida, não tem nada de errado com a experiência como ela é, né?
E aí estar aqui com você, com todo mundo aqui, isso me ajuda a me ancorar nisso, né? E dessa forma eu vejo esse estudo, que isso nos ajuda a ancorar essa visão, para não esquecer. Ou se esquecer, voltar rápido, né? Isso que Deixa eu trazer um ponto em cima disso, Mirro, que é como a mente funciona. Do mesmo jeito que a gente estava falando lá dos Upanishads, em cima dos 5 elementos, ligado aos sentidos, e assim o mundo manifesto, com a força criativa, sendo ele mesmo a realidade última, cria um vedor e um objeto visto, cria um som e esse que escuta, cria pensamentos e esse que pensa tudo ao mesmo tempo, e tudo isso é a realidade última. Agora, isso, quando vai se limitando para a sua potência máxima, cria um senso de um eu que se projeta nesse corpo-mente. É isso que é chamado de ego, o ahankara. O ahankara é uma função da mente, que diz eu, que tem realmente esse senso que eu estava conversando com a Jaya, que vai criar uma camada sutil, é onde habita a ética e a psicologia. Uma camada sutil de discernimento, que é um dos aspectos dessa mente. Assim como está falando 5 elementos, a mente tem 4 elementos, o campo psíquico tem 4 elementos. Tem memória, tem essa capacidade de escanear e de captar e decodificar, do tipo assim, você escuta uma música, você fala, cara, de quem mesmo é essa música? Ou a gente está falando, sabe aquele filme da década de 90, que eram uns androides e que tinha aquele caçador de androides, é assim que chamava? Como era mesmo? Ah, não, era guerra nas... Sabe? O escanear e o chegar à conclusão são funções da mente, e o discernir é a função da mente. E o caso, Mirro, é que por um mecanismo de condicionamento, esse discernir ficou voltado para fora. Eu vou fazer um discernimento entre a planta, a mão e o bichinho andando. Então, eu faço discernimentos entre a multiplicidade das coisas vistas. Eu vou escutar uma música e vou discernir a percussão do baixo, da guitarra, da voz. Agora, esse discernimento tem que vir para dentro. Essa bela função do ser humano de discernir, é isso que satsang faz. Usar o discernimento com relação ao que é do mundo manifesto e aquilo que é a própria fonte que diz eu, a realidade absoluta. Isso é a função que a mente humana tem, que a forma humana tem. É assim que funciona, e é esse que é o apontar de todos os Budas. Olha, usa esse discernimento para, na experiência direta, com essa multiplicidade do mundo manifesto, você reconhecer que isso que diz eu, que é Atman, não pode ser localizado, não pode ser visto. É ele mesmo conhecedor de tudo, não existe separado de tudo, portanto, tudo é Brahman e Atman. Aplica isso vigorosamente na tua vida. Como o Guian nos disse no retiro, gente, leva a sério. Nesse sentido, aplica, que dá um resultado de correção na confusão, na ignorância. Ok? A Ingrid queria trazer alguma coisa, mas eu vou te pedir, Ingrid, para ser bem concisa, porque aqui a gente está aprofundando ainda. Não, tudo bem, eu acho que você já me respondeu. É que como eu cheguei já começado, e quando você falou ver, na manifestação, para mim, ver era no sentido global, seria uma manifestação. E olhar é quando tem um foco. Então, eu achei que o olhar estaria mais para a consciência, assim como ver na manifestação. É só isso. E uma burrada, não sei se você compreendeu a diferença.
Olha só, não sei também se eu compreendi. Aqui o que a gente está falando é o seguinte, aqui o que o Atmananda, ele está indo para os 5 sentidos. Então, beleza, vamos continuar. Obrigada. Ele está indo para ouvir esse ato do mundo. Como que o mundo aparece para a gente? Através de ver, ouvir, o tato, o cheiro, o paladar. Vamos continuar, então. E audição. Tá Tá, bom? ok. Muito obrigada. Ok, bem-vinda. Então, é o que a gente está falando, ele segue uma lógica muito precisa, que vira uma ferramenta muito poderosa de levar a gente para desfazer o senso de identidade colocado no ego, que esse senso de identidade colocado no ego vem junto com medos e desejos, com aflições, com angústias, com restrições, né, com limitações. Nessa forma bem precisa, com essas ferramentas bem precisas, vai ficando claro para a compreensão mesmo que surge a cada instante de que a sua real identidade é o Atman, é a realidade pura, indivisível, una. E aí ele continua, vamos continuar porque ele continua falando dos sentidos. Olha só, o item 4, ele chama assim, o conhecimento é sempre alheio aos objetos. Vamos seguir o raciocínio dele. O conhecimento de uma coisa não prova a existência da coisa. Não existe o conhecimento de uma cobra em uma corda e o conhecimento dos objetos em um sonho. Ele está te questionando, ou você não tem de vez em quando a impressão de olhar uma coisa e ser outra? Você não olha uma moita no jardim e parece ser um cachorro que entrou no seu quintal, né? Então, um conhecimento distorcido não prova a existência que ali tinha um cachorro, que ali tinha uma cobra, como a miragem no deserto, que ali tem realmente um oásis. O conhecimento não prova a existência do objeto. 2. O conhecimento de uma coisa não prova a natureza da coisa, só prova o conhecimento. É grande aquele que vê apenas a luz da consciência na manifestação de todos os objetos. Deixa eu terminar. Estejam os objetos presentes ou ausentes. Você pode ler de novo a última frase, Vivian? Tá, deixa eu terminar que a gente vai comentar uma por uma. Estejam os objetos presentes ou ausentes, aquele que viu a pura consciência permanece sempre nela. Esta é verdadeiramente a sua própria morada. É imutável, despreocupada, é verdade, total harmonia, é paz, é sagrada e a mais elevada. Vamos lá de novo, Sindhaya. O conhecimento é sempre alheio aos objetos. O conhecimento de uma coisa não prova a existência da coisa, e ele dá o exemplo dessas distorções de percepção. Né? Quando parece ter uma coisa ali, né, é a cobra na corda, mas aquilo não prova a existência de que tem uma cobra ali. Se você olha o mundo, não há como provar que o mundo existe, nem que não existe. Está além disso. Aqui a gente não está atrás de provar que o mundo existe ou não existe. A gente está atrás de reconhecer. Faz o seu, meu. A gente está atrás de reconhecer profundamente aquilo que é a verdade imutável e ver o que é secundário. E ver com os olhos do imutável o secundário, e não com os olhos do secundário mais. O conhecimento de uma coisa não prova a natureza da coisa, só prova o conhecimento. É grande aquele que vê apenas a luz da consciência na manifestação de todos os objetos. Ele sugere aqui que quando eu toco a pele e falo, nossa, que pele macia, que bacana, minha pele está macia,
a ideia de maciez, o sentido de maciez, antes de mais nada, é luz de conhecer e consciência. E essa experiência recortada, que é da maciez, ela é um jogo de experiência que é só um recorte, enquanto que eu estou sentindo a maciez da pele, estou ouvindo o barulho dos carros na rua. Eu falo, nossa, estou ouvindo bem apuradamente, que bom, minha visão está piorando, mas minha audição está melhorando. Isso é um recorte de uma experiência da luz da consciência. E aí esse senso de eu, minha visão e minha audição, vira muito mais um jogo de audição, de memória, de comparação, de visão, vendo que a realidade em si é intocada. E aí há uma liberdade de ficar altamente angustiado, porque já não consigo enxergar as letrinhas direito. Será que eu não vou enxergar mais nada daqui a pouco? Será que aí a mente vai? Né? Eu vou perder a visão? Será que esse corpo vai adoecer? E aí vai. Reconhecendo a realidade imutável como sendo tudo o que é. Cada experiência prova apenas o conhecer, a luz da consciência em tudo que é. E é isso que joga a experiência para a tua fonte e não para na ideia da experiência em si. É isso que liberta das angústias de, sendo a experiência em si, a agradável e desagradável, a gosto e não gosto, a doença e a saúde, a nascimento e a morte, e todas as angústias que advêm disso, e todo o sofrimento que advém disso. Atravessando todas essas camadas e reconhecendo qualquer que seja a experiência, é a realidade última, é a Atma, e é quem eu sou. Aí, né, a própria experiência de doença ou de morte, ou de nascimento, é uma experiência que carrega muito mais uma luz de curiosidade, de alegria, ou de serenidade, ou de abertura, do que o sofrimento e a angústia. É realmente libertador. Por isso que ele diz lá no item 3, é grande aquele que vê apenas a luz da consciência na manifestação de todos os objetos. Estejam os objetos presentes ou ausentes, aquele que viu a pura consciência permanece sempre nela. Essa é verdadeiramente a sua própria morada. É imutável, despreocupada, é verdade. Total harmonia, é paz, é sagrada e a mais elevada. Que essas afirmações ganhem raízes profundamente na verdade de quem você é, de tal forma que as experiências no mundo se desenrolem e você saiba, e você, né, continua se sabendo essa realidade intocada. Item número 5, o substrato do mundo objetivo. Aqui está entre parênteses outras traduções dessa palavra substrato. É base, ou origem, ou contexto, ou cenário, ou pano de fundo do mundo objetivo. Primeiro verso, o som, a forma, o tato, o paladar e o olfato não podem nunca existir por si mesmos. Eles precisam sempre de um substrato que os sustente. O substrato não pode ser visto pelos órgãos dos sentidos. A ele, geralmente, são dados nomes sem que se conheça a sua natureza. Ao aroma e à beleza, a forma de uma flor. Mas quem sabe o que é realmente uma flor?
A mesma ignorância existe em relação ao substrato de todos os objetos dos sentidos. O substrato de todos é um e o mesmo. A diversidade é somente das coisas percebidas. O substrato permanece imperceptível, portanto, não há diversidade nele. É a existência, é o próprio eu, é pura consciência, a beleza transcendente e a morada da paz. Também aqui ele vai utilizando a forma condicionada. Ah, uma flor, o que é uma flor? Ah, é o vermelho das pétalas, com o amarelinho do miolo e o verde do caule. É o aroma, olha, é o cheiro que eu andando, né, de longe eu conheço a dama da noite mesmo sem ver a forma. Sei que ali tem um jasmim. O que é a flor? Olha, a gente conhece as percepções, a gente conhece a forma, a cor, o aroma, mas o que é a flor? A gente nomeia as coisas meio sem saber o que é, assim com todos os objetos dos sentidos. Assim com a própria experiência de mundo. A gente nomeia árvore, a gente está falando de uma cor, de uma forma, a gente está falando de uma memória, que aquilo é uma mangueira e que daqui a pouco vai dar flor e depois vai dar manga, se chover, e der sol adequadamente, blá, blá, blá. Mas o que é aquilo que eu estou vendo? O que é esse ver? O que é isso que eu chamo de mangueira? O que é isso que eu chamo de computador na minha frente? Cores, formas, funções, mas saber profundamente o que é isso. Esse é o convite de Satsang, reconhecer o mistério da realidade última, indizível, como sendo tudo o que é. O substrato, diz aqui, permanece imperceptível. Portanto, não há diversidade nele. Vou subir um verso, o item 5. O substrato de todos é um e o mesmo. A diversidade é somente das coisas percebidas. O substrato permanece imperceptível, portanto, não há diversidade nele. É a existência, é o próprio eu, é pura consciência, a beleza transcendente e a morada da paz. Tudo é Brahman, tudo é Atman. Só nas percepções é que há aparência de multiplicidade. Multiplicidade não só no visto e no ouvido, mas também nas funções. Como o Mirro está falando, sim, se eu ver um pouquinho e estudar um pouco de ótica, eu vou colocar um óculos e vou enxergar melhor as letrinhas. E assim vai. Isso é fundamental? Não. É cômodo, mas não é o meu apego, porque se for meu apego, eu estou identificada com a função da percepção como sendo fundamental na minha existência. Ela só é uma forma prática, adequada, cômoda, mas não vira vinculativa. Se diz nos Upanishads que na existência o eu individual vai ter suas, não é apegos não, né? Mas vai ter seus vínculos, mas eles não são apegados. Eu vou gostar de assistir a Olimpíada, que eu estava conversando com o Harishi. Até queria saber se o Brasil ganhou o futebol, que eu não vi o final. Ganhou? Valeu, gente. Eu gosto, mas e vou continuar vendo. E se não tiver, também está ok, né? Não está vinculado aí àquilo que eu chamo de felicidade, de completude, de experiência. Mas a experiência no mundo prefere uma comida do que outra, mas essas preferências não vinculam a minha identidade. Fluem naturalmente no mundo, mas não vinculam. Se há vinculações aí, é necessário uma investigação mais profunda. E essa investigação é através dos 5 sentidos, do 6º sentido do pensar,
que vai ajudando, através disso que é o mais grosseiro, que são os objetos físicos e os sentidos, e o som e o tato, vendo que tudo é pura consciência e o Atma, o substrato que não é percebido, e o que é percebido como múltiplo é só percepção, que é só conhecer, que é só a luz do conhecimento. Caramba! Isso, através, né, dos 5 sentidos, vai se expandir para o mundo psicológico. Como o Mirro também chamou a atenção, pensamento linkado, vinculado com afeto, com sentimento. Vamos continuar mais um pouquinho, item número 6, o homem ignorante e o sábio. A compreensão de um homem ignorante e mundano é que ele é um corpo grosseiro ou sutil. Ele não precisa pensar ou fazer japa, que é cantar aqueles mantras, né? A fim de manter sua compreensão. Quando ele percebe o corpo, ele se torna seu dono, e quando não o percebe, permanece como corpo. O que quer que seja que aconteça ao corpo é reivindicado como se acontecesse a ele mesmo, por causa de tão íntima identificação. Quanto ao sábio, a sua compreensão é de que ele é pura consciência. Para manter esse entendimento, não é preciso pensar ou fazer japa. Um sábio sabe muito bem que a consciência é autoluminosa e que é a consciência que ilumina o mundo inteiro. Ele também sabe que sua verdadeira natureza é a consciência, e a experiência, e como tal, não pode ser conhecida ou experienciada. Por isso, ele não quer nem faz nenhuma tentativa para conhecê-la ou experienciá-la. O sábio, em sua mais profunda convicção, sabe que ele é a consciência e que ele alcançou o que tem que ser alcançado. Dado que a consciência não sofre nenhuma mudança, ele sabe também que ele é imutável. Por causa de sua profunda certeza de que ele é a consciência pode, por vezes, manifestar-se antes de uma percepção. No entanto, seja manifesta ou não, como ele tem essa certeza profundamente enraizada, está sempre contente, livre e feliz. Que belo item, que belo item. É um saber no nível de uma convicção. É um saber muito profundo no centro do nosso ser. A compreensão, a forma de entender, de conhecer do homem ignorante, do ser ignorante, é de achar que ele é um corpo físico sutil. E é isso que a gente foi condicionado a achar mesmo, é isso que a gente volta e meia acha mesmo, que é um corpo separado. E por que a gente então mergulha nos Upanishads, nas escrituras, escuta o apontar dos satsangs, utiliza ferramentas de lógica, de investigação, de matutação, de contemplação, não como uma prática. O homem ignorante não precisa de prática para achar que está aí sentado e eu sou esse que estou aqui sentado. O sábio não precisa de uma prática para saber que tudo é pura consciência e só há pura consciência. Quem está no meio do caminho vai ouvindo satsang, investigando, levando para o dia a dia. Sim, eu tenho usado a palavra matutando, que é contemplando, aplicando o ensinamento, usando a memória para lembrar o que estava escrito na escritura e como é que é isso na minha experiência direta, né? Fala, Harish. Viti, né, a gente está... É muito bom de ver como ele vai no método, né? E você estava falando de método no começo. E daí minha questão tem a ver justamente com o método. Porque, assim, e tem a ver com algo que eu escutei do Rupert Spira, esses tempos, quando ele fala
de 3 estágios, né? Quando ele define 3 estágios da investigação, que um é essa percepção de que eu sou a consciência, um segundo estágio que é a percepção de que tudo é consciência, e um terceiro estágio que me deixou mais grilado, ou com o qual eu estou lidando assim mais, né? E ele até define, ele diz, o Advaita justamente se ocupa mais desses 2 estágios, né? Desses 2 primeiros, mas existe um terceiro que ele até chama de tântrico, que daí reconhecer na manifestação a manifestação da consciência, né? De experimentar a manifestação, experimentar a consciência na manifestação, vamos dizer assim, né? E daí o que eu entendo que, sim, como método, dá para dizer assim que a gente precisa se familiarizar com isso, né? De ser consciência, de viver a consciência em tudo, mas ao mesmo tempo, e ele mesmo diz isso, que não é algo assim, estágio 1, estágio 2, estágio 3, que é tudo ao mesmo, tudo é um método, né? Todo esse reconhecimento caminha, todos esses 3 estágios caminham juntos, de alguma forma. Mas isso me confunde, sabe? Porque talvez essa seja a caminhada, né? Essa seja a sadhana, de ir distinguindo essas coisas quase que ao mesmo tempo, assim. Não sei, Viti, se teria alguma coisa assim, eu trago aqui, na verdade, para ver se você tem alguma coisa a falar sobre isso. Olha só, primeiro, colocando uma referência. O Rupert, ele mergulhou profundamente nos ensinamentos do Francis Lucille, que é um francês bacana pra caramba, que tem a sua clareza porque mergulhou profundamente nos ensinamentos do Atmananda Krishna Menon. Só para te dizer que o método é realmente desse olhar investigativo que é mais importante, o método do que as palavras. Vão jogar fora Advaita, Tantra, porque são nomeações meio restritivas demais, porque tanto Advaita quanto Tantra, na verdade, eles convergem e são a mesma coisa. São só nomes que tentam institucionalizar alguns caminhos de apontar. Porque quando você vê de verdade, você vê que é o mesmo ali, num, no outro e no outro, tá ok? Só para não ter aqui entre a gente, na nossa sanga, a não institucionalização, mas o que, ressoando com o meu amigo Nelson Job, o transaberes, aquilo que é imanente, a verdade imanente em todas as formas de apontar. Dizendo isso, contextualizando, perceba que, quando a gente começa a ouvir satsang, há talvez um primeiro estalar de que, caramba, eu estava olhando para o lugar errado. Eu buscava um caminho de amenização do sofrimento desse eu pessoal, achando que, tendo determinadas emoções, determinados comportamentos, mexendo no meu inconsciente, mexendo nas memórias celulares, ancestrais, eu ia encontrar felicidade permanente. Mas, quando você entra em satsang e conduzido em satsang, há esse revirão do olhar, e você vê que qualquer que seja a experiência vivida, você é a luz que ilumina, imutável, intocado por qualquer experiência, você começa a entender que a felicidade não vai habitar em rechaçar determinadas circunstâncias, determinados sentimentos, determinados funcionamentos psíquicos kármicos e ressaltar outros. Você entende que você só vai realizar a tua paz, a tua felicidade, reconhecendo a felicidade do imutável, a paz do intocado, do sempre presente, do infinito, como sendo quem eu sou. E aí sim, pode-se dizer,
Só um minutinho. Pode-se dizer que é só uma narrativa, tá, Harish? É só uma narrativa. Que nesse insight vai se perdendo a força da identificação com esse corpo-mente. Então, vai se percebendo, seguindo aqui o Atman Nirvriti, que os sentidos acontecem tudo aqui agora ao mesmo tempo, e que o mundo todo, então, é Brahman. E isso vai se sutilizando a ponto desse que está fazendo a investigação e pensando o satsang, e lendo e usando a memória, ele também é um acontecimento. Mesmo esse ato de satsang, esse ato de pensar, esse ato de parar um pouquinho e matutar, ele mesmo é feito de presença-consciência. E é isso que é chamado, eu chamo aqui do revirão final, onde se diz que sim, a certeza, como ele fala aqui no número 6, o sábio é convicto. Eu tenho a certeza de que só há Brahman e tudo é Brahman. Talvez seja isso que tenha que estar mais aplicado na sua investigação, Harish, desse que eu falo, coloca esse que está em satsang também como um objeto. Coloca o mecanismo de pensar e de buscar a compreensão, esse ato de buscar e acontecer uma compreensão também como um objeto, porque isso tudo é do mundo manifesto. E aí algo que é imperceptível, quer ver como é que ele fala aqui em cima? No 6, o item número 5, 5.5, o item número 5, versos 5 e 6. O substrato de todos é um e o mesmo, a diversidade é somente das coisas percebidas, o substrato permanece imperceptível, portanto, não há diversidade nele. Nele, inclusive nesses diversos estágios, não há mais estágios, né? É aí que há uma profundidade, uma sutilização de que mesmo os movimentos sutis desse discernimento, da utilização, lembra que eu falei da mente com seus funcionamentos, com a sua fisiologia do corpo sutil, e uma delas é o discernimento, e o discernimento vai voltando para aquilo que é o imutável, mesmo as historinhas no tempo, mesmo essa quantidade de nomes dessa fisiologia do pensar do corpo sutil, isso tudo submerge na luz pura de que tudo é Brahman, você é Atma, isso é Atma, tudo é Atma, não há diversidade. Então não se agarre muito às limitações ou às nomeações de cada estágio. Por isso que sim, né? O Rupert, na sua compreensão profunda, fala, olha, na verdade, é só um jeito de dizer, porque não tem muito esse negócio de estágio, não, é tudo aqui agora. Só serve se te ajudar. Se você se agarrar para ficar se colocando em um estágio ou outro, você não está realizando a verdadeira função que é essa conversa. Esse tricotar, essa nossa conversa. Essa nossa conversa, ela passa pelas falas, passa por nomear estágios, só para dizer, olha, tem esse funcionamento, tem aquele, tem aquele, tem aquele, e isso tudo é a luz da consciência. Tem visão, tem audição, tem tato, tem água, terra, fogo, ar e pensar, e isso tudo é o próprio conhecer, inseparável, indizível, imanifesto, intocado, a pura morada da paz. Deixa, então, que possa, através dessa condução, através desse momento sagrado, que se utiliza das palavras,
universo simbólico, para ir além dele mesmo, para ir até a fonte dele mesmo. Deixa que essa profundidade de compreensão, que não é cognitiva, mas é realizada pela própria luz do seu coração, pela própria luz da sua alma. Ilumine todas as modalidades de experiência com o saber que isso que eu chamo de modalidades de experiência são nomes, é um jogo do próprio conhecer puro. Sem distinções, é o mesmo em qualquer circunstância distinta uma da outra. Sendo um e o mesmo, não pode ser percebido, nem pensado, nem nomeado. Nomes, distinções, percepções acontecem com as coisas que são divididas. Alma e corpo, mundo da criação e mundo imanifesto, por isso que se chama de não dualidade, por isso que se diz no Avadhuta Gita, eu não sou nem mutável, nem imutável, só a Shiva e Shiva apenas. Eu não sou nem muitos, nenhum, só a Shiva e Shiva apenas. De tal forma que possa o coração se abrir para os sem bordas, não porque é algo a ser alcançado, é porque é a revelação da verdade do que tudo é. Ok. A gente vai encerrar hoje aqui, convidando para que a gente converse no WhatsApp, um comentário, um poema, uma sacada, seguindo, claro, a linha desse método que vem dos Upanishads, através desse sábio, que é o Atmananda Krishna Menon, de cento e tantos anos atrás, de uns 100 anos atrás, porque a verdade é a mesma para além do espaço e do tempo. E veja como ela ressoa aí. E não para apenas no discurso e no método. O discurso e o método são meios para atravessar da ignorância para a sabedoria, do homem ignorante para o homem sábio, do ser ignorante para o ser sábio, da mulher ignorante para a mulher sábia, da escuridão para a clareza, da mortalidade para a imortalidade. Eu vou encerrar, Manel, porque eu não tenho tempo hoje, não. Depois a gente conversa, ou na quarta-feira, ou na quinta, ou no próximo sábado, ou através lá do WhatsApp, tá bom? Namastê, amados. Graças.